Meus amados amigos e irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui para transmitir a palavra de Deus, ler com vocês a palavra de Deus, nós meditarmos sobre o conselho de Deus. Que nesse momento o Espírito Santo possa encontrar lugar no nosso coração para que possamos compreender as revelações divinas do Senhor através da sua palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço a tua bênção, a tua graça, a virtude gloriosa, o poder do Espírito Santo. Dá-nos, Pai, a inspiração divina, para que nós possamos transmitir a mensagem do Senhor. Que o conselho do Senhor venha sobre o nosso coração, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, nós sabemos que Deus, Criador do céu e da terra, e de tudo que neles há, do mar, e Deus mesmo sempre esteve no comando de tudo e de todas as coisas. Nada passa, nada passou e nada vai passar como se fosse despercebido diante de Deus, ou como se fosse pegar Deus de surpresa, como se ele não tivesse no comando de toda a sua criação. Eu quero ler com vocês no capítulo 3 do livro do Êxodo. E Deus, ele tem no tempo eterno, mas ele tem também sua hora, momento de agir. Ele tem o seu tempo. Claro que nós jamais iremos medir o nosso tempo com o tempo de Deus. Deus nunca erra, nunca chega atrasado nem adiantado. Deus, ele chega sempre no momento certo. E ele não está esquecido de nenhum de nós, de nenhuma de suas criaturas. Eu quero ler no capítulo 3 do Êxodo que diz a respeito de quando Deus fala com Moisés no meio daquela sarça lá no deserto. A Bíblia diz assim, que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o teu sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra
a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu e do heveu, do amorreu, do firizeu, do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e disser: o Deus me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus: disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Meus amigos, nós conhecemos o sofrimento que teve Israel lá no Egito, depois que aqueles reis que não conheciam e que não conviveram com José lá no Egito. O sofrimento do povo de Deus. Era o povo de Deus. Eram os descendentes de Abraão. Era exatamente o povo que Deus criara, um povo especial. Era o povo de Israel. Eles estavam no Egito. Porém, começaram então a ser maltratados pelos egípcios, por Faraó, aqueles que ali começavam a governar, a ponto de querer destruir, matar muitos filhos dos hebreus. E eles oravam, clamavam a Deus, porque eles eram escravos, eram maltratados, iam sob castigos violentos e não tinham prazer em nada naquele lugar. E foi muitos anos. O que eu fico impressionado era a fé daquele povo. Olha, 400 anos é bastante sofrimento. Um povo que sofria, mas eles tinham aprendido com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, e eles clamavam. Aí, quando eu falo de fé, é porque o próprio Deus diz aqui: Eles oravam, pediam para Deus livrá-los. Então, 400 anos sofrendo, aproximadamente, orando, pedindo para Deus ter misericórdia. E agora Deus disse para Moisés, lá naquele o clamor deles. Eu ouvi os seus clamor, e por causa dos seus exaustores, eu ouvi o seu clamor por aqueles que estão maltratando, judiando, matando o meu povo. E então eu conheci as suas dores. Deus, Ele conhece as nossas dores, as nossas necessidades. Se eu estivesse no Egito como escravo, eu ia dizer: Deus, está demorando. Se eu fosse um dos primeiros, eu teria morrido, não teria visto a saída de Israel do Egito, como Deus havia
falado que haveria de tirá-los dali. José mesmo, quando morreu, ele fez os filhos de Israel prometerem que eles iriam sair dali e que não deixasse os ossos deles ali no Egito, mas que os ossos dele eles levassem com ele. Então eles tinham essa fé. Então, mas se eu tivesse lá, confessar para vocês, eu acho que eu iria reclamar que Deus estava demorando muito. 400 anos, irmãos, então, fé forte. E eu não sei como que era essa fé, porém sei que o próprio Deus, ele cria para nós a resistência. É ele que cria essa fé para que nós possamos suportar. Mas quando nós temos o desejo de servir a Deus, o temor de Deus no nosso coração, eu estou falando aqui a respeito do Egito, daqueles dias, mas também nos nossos dias. Nós estamos sujeitos a passar provas, dificuldades, mas nós sabemos, irmãos, que só Deus pode criar dentro de nós fé para que possamos suportar certos momentos difíceis da nossa vida. É uma fé momentânea que Deus cria. Ali, quando chegou o tempo, não é? Há um tempo em que Deus está no comando. Deus não perdeu a hora. Não é? Deus não perdeu a hora. Deus está no comando. Eu poderia achar, e posso até achar, dizer assim, Deus demorou, mas sou eu, que não sei de nada, tão falho, mas eu sei que Deus nunca atrasa, nunca demora, e chega na hora certa. Para os nossos dias, o apóstolo Paulo escreveu que não há tentação que não seja humana. Tentação humana, quer dizer, tentação no caráter humano. Quer dizer, não é uma tentação divina, é uma tentação humana. Uma tentação que, no sentido que o ser humano possa resistir. Agora o apóstolo mesmo disse que com a tentação, então Deus abre uma porta, cria um meio de escape. Então ele dá um meio para nós escaparmos. Então por isso eu digo que Deus, quando nós estamos sendo provados, passando por luta, por dificuldade, Ele nos dá graça para que nós possamos resistir e nos dá um meio para escaparmos. Ele abre uma porta de saída para que nós possamos escapar. Agora Deus estava falando com Moisés, lá no meio daquela sarça. Moisés ficou impressionado com aquela visão e Deus então se identifica para Moisés. Deus chama ele pelo nome e diz para ele: olha, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Aleluia. Ele já tinha ouvido falar muitas vezes do Deus de Abraão. Não é? Você, quando disse, você não fala também Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Quando nós falamos assim é porque nós estamos falando com aquele Deus que se manifestou para Abraão, não é outro Deus, então nós identificamos ele. Não é o Deus das nações, não é de um país, de um bairro, é porque nós sabemos que o bairro é criado um patrono de bairro, né? É criado. Então, cada bairro nós temos visto aqui, tem a cidade, tem o seu patrono, tem o santo da devoção, e mais para Deus, sempre nós identificamos o nosso Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus
e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus se identificou para Moisés: Moisés, eu sou Deus de Abraão, teu pai Abraão. E Deus continua: Deus que também esteve com Isaac e o Deus de Jacó. Aleluia! Então Moisés lembrou-se quem é que estava falando com ele. Poxa, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, que maravilha! Então Moisés entendeu naquele momento que estava falando com Deus. Isso mesmo, nós também adoramos um Deus que se identifica. Nós não adoramos nenhum outro Deus, nenhum outro Senhor. Nós adoramos o Deus Criador do céu e da terra, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando nós estamos falando, às vezes em oração, a gente costuma citar: ó Senhor, Deus de Abraão. É porque nós lembramos que é o Deus único e verdadeiro, que se identificou para que através de Abraão criasse um povo especial. Por quê? Por que Deus criou um povo especial? Porque Deus, do meio daquela criação toda, Deus chama Abraão e fala para Abraão: através de você eu vou criar um povo, nação, uma grande nação, reis sairão de ti. E Deus vai orientando o Abraão. E que eu acho muito interessante, eu fico emocionado quando chega em Gênesis, ali no capítulo 17 aproximadamente, que Deus então fala com Abraão: então Abraão, agora eu vou pôr uma marca em você, e todos aqueles do sexo masculino vai ter essa marca, e o meu povo vai ser marcado. O povo de Deus é marcado aqui na terra, sempre foi. E o que Deus fez? Deus disse: vou fazer um trato com você, Abraão, vou fazer um pacto, um concerto, e você então vai, tanto você, toda a família, aqueles que estiverem na sua casa e todos aqueles que quiserem fazer parte de ser servo do Deus vivo, então vai ter que ter esse sinal, que é a circuncisão. Então, a partir de então, esse povo começou então a se identificar com aquilo que Deus queria. Estava ali Deus criando um povo, e ali estava, irmãos, a semente da igreja. Deus, não é? A igreja é projeto de Deus. Ali estava Deus criando um povo para que através daquele povo viesse a Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o que eu voltar a comentar aqui a respeito de que Deus fala para Moisés: vai lá, eu desci, eu ouvi o sofrimento do meu povo, portanto desci para livrar eles da mão dos egípcios. Eles vão sair daquela terra, eles vão para uma terra boa, larga, leite e mel, e você vai lá tirar eles de lá. Irmãos, o tempo era chegado, o momento era chegado para Deus tirar o povo do Egito. Interessante, irmãos, que fala com Moisés, aí começa o plano de Deus. Deus começa então a falar para Moisés passo a passo o que vai acontecer. Diz para Moisés: olha, Faraó vai resistir, você vai ter luta, mas eu vou tirar o povo de lá. Depois de tantas provas a que Faraó resistiu, Deus então mandou uma última, que foi quando Deus mandou o anjo para matar todos os primogênitos no Egito. Todos os primogênitos no Egito iriam morrer, inclusive o povo de Israel. Se não tivesse a marca, eles morriam também.
aquele anjo era que todos os primogênitos que estavam no Egito iria ser morto naquela noite. Podia ser um deles. Se fosse um israelita, também iria morrer. Eles não seguissem o conselho de Deus. Então Deus disse, para que o destruidor, o anjo, que vai matar os primogênitos no Egito, não entre na casa de vocês, vocês vão ter que pôr um sinal, marcar com sangue a porta, as vegas da porta, ficar dentro da casa, até o anjo passar. Então, irmãos, nós temos em tudo a proteção de Deus, só que nós temos que ficar sob essa direção de Deus. Quando nós lemos o Salmo 91, nós vemos ali coisas gloriosas que Deus fala, do livramento que Deus dá. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Mas você pode ler o Salmo todo, mas o segredo não é ler o Salmo. O segredo também não é ter ele escrito, grudado numa porta, igual muitas vezes põe na porta. Outros deixam a Bíblia aberta no Salmo 91. Outros fazem uma campanha de ler o Salmo 91. Não, o segredo é esse. O Salmo está ensinando. O que é o Salmo? O Salmo 91 ensina a forma de você ficar livre. E ele começa ensinando que e aquela segurança é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Para você ter aquela segurança que o Salmo fala, você precisa habitar no esconderijo que Deus preparou. Esconderijo do Altíssimo. Sabe o que é o esconderijo do Altíssimo? Se não sabe, eu vou te ensinar. Mostra que você já sabe. Vou te falar o nome. O esconderijo do Altíssimo chama-se Jesus Cristo. Então você vem para Jesus, fica com Jesus. Ali é o esconderijo do Altíssimo. Ali está o nosso esconderijo. Coisa maravilhosa. Então Deus, Ele protege cada um de nós. Lá no Egito, Ele disse, Moisés, o meu povo vai ficar... Nenhum deles vão ser atingidos. Somente os primogênitos, filhos dos egípcios. Se eles obedecessem e crescem também, eles ficariam livres. Se alguns dos egípcios quisessem crer em Deus e dissesse, não, eu quero crer também, e se submetesse à orientação de Deus, a casa daquela pessoa estaria livre. Então, quer ficar livre, Moisés? Você vai fazer o seguinte, não é? Comentar novamente. Vai marcar sangue nas portas. Por quê, irmãos? Porque aquele sangue estava dizendo para o anjo, olha, aqui já morreu. Já morreu aqui o primogênito, quer dizer, alguém já morreu. Eles passaram. Mas se não tivesse o sangue, não importa. Era o sangue. Quando Jesus vem buscar o seu povo, ele não quer saber se você está naquela igreja A ou B, se você tem religião ou não. E se você nasceu de novo, Jesus vem buscar. Se você nasceu de novo, aceitou Ele como seu Salvador, faz parte da noiva, aí Ele vem buscar. Ele não vai perguntar para você se você está na igreja ou não, Ele já sabe, você tem a marca também. Da mesma forma que aquele anjo via a marca naquelas portas, o anjo de Deus vê, em você, Deus. Em todos os cristãos a marca de Deus. A Bíblia diz que nós temos um selo. Nós temos uma marca. E quando Jesus comprado, redimido, fazem parte da noiva.
Bom, agora, algo interessante porque é coisa de Deus, interessante para Israel, mas não foi interessante para os egípcios. Quando o anjo da morte morreu, matou os primogênitos, o povo do Egito estava chorando, gritando. A Bíblia diz que foi um clamor terrível onde moravam os egípcios. Porém, no local onde morava o povo de Israel, a Bíblia diz que nem sequer um cachorro rosnou, quer dizer, não teve. Ninguém percebeu nada, estava em paz, sob a proteção do sangue, da obediência. E enquanto eles estavam lá, eles estavam preparando para sair, porque Deus disse: vocês vão estar preparados. Cajado na mão, com calçados pés, preparado para viajar. E quando o anjo passar, vocês saem na mesma hora. Agora em Números, eu quero ler dois versículos aqui. Números capítulo 33, versículo 3 e 4, diz assim, ó: partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, errando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, e a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos deuses. Enquanto eles estavam chorando pelos seus filhos, enterrando, sepultando os seus filhos, o povo de Israel estava vendo e saindo. Salmo 91 diz assim: olharás e verás a recompensa dos ímpios. Eles partiram aos olhos de todos os egípcios, enquanto eles enterravam seus filhos, olhando o povo de Israel sair, indo embora, que Deus lhe havia dado. Então, meus amados irmãos, meus amigos, nosso Deus, Ele continua no comando de todas as coisas. Ele disse uma vez para Abraão, por que ele demorou esse tempo? Não é? Por que Deus demorou 4 anos aproximadamente para executar o juízo? Em Gênesis capítulo 15, eu quero ler esse versículo também, que é uma coisa muito importante. Versículo 15, capítulo 15, e versículo 15 e 16. Gênesis 15, versículo 15 e 16. E tu irás a teus pais em paz, Deus falando com Abraão, embora a velhice será sepultado. E a quarta geração, está falando do povo que havia vindo do Egito, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então Deus disse: a medida dos amorreus vai ser cheia, vou destruir todos eles, e vou introduzir Israel na terra deles. Então, irmãos, Deus tem um tempo e Deus tem uma medida. E eu fico pensando, irmãos, o tempo de Deus chega. O tempo de Deus não está despercebido. Deus está vendo, olhando para essa terra, a maldade, o pecado, o desrespeito, a blasfêmia, a intolerância, um povo rebelde, maldoso. O amor não tem, um quer destruir o outro, ódio no coração. A Bíblia diz que no tempo de Noé era assim, eles matavam, destruíam, corrompiam. Mas Deus teve um tempo para aquele povo. O tempo foi chegando até o dia em que Deus disse: olha, o tempo está chegando, Noé, você vai fazer uma arca que eu vou destruir tudo.
mas vocês vão ser salvos. Disse para Moisés, para o que ele devia fazer. Certamente Noé falou e as pessoas zombavam dele. É igual nos nossos dias, o povo zomba. Zomba de mim, zomba de você. Ainda que zomba de nós não somos, não sou nada, não tem problema. Agora, zombar de Deus, zombar das coisas de Deus, o dia vai chegar. O tempo está correndo. O tempo está correndo e muito veloz. O dia está se aproximando. Cada dia Deus manda um sinal sobre essa terra. Quando é do jeito, a gente vê que Jesus falou sobre tudo isso que haveria de acontecer. Se cada dia mais o dia em que havia de voltar, buscar a sua igreja, tudo tem acontecido. O povo não abre os olhos, continua zombando, menosprezando Deus, mas a medida dos amorreus não estava cheia, mas chegou um dia que caiu a última gota e Deus diz: agora chega. Que será? Qual será a medida que está a nossa terra diante de Deus? Qual será a medida dessas nações violentas, maldosas, incrédulas, zombadoras? Particularmente, qual será a tua medida? Você que serve a Deus, bom, você já está com Jesus Cristo, o seu carro é bênção. Mas quem sabe se há alguém que está me ouvindo, ou mesmo nos vendo nessa transmissão, ou irá ver, eu gostaria de perguntar para as pessoas: como será que está o seu cálice? Será que já não está quase cheio e Deus vai derramar a sua ira? Olha, nós sabemos que tudo está sob o comando de Deus. Deus tem um tempo. O tempo de Deus está se esgotando. A vinda de Jesus Cristo se aproxima a cada dia. Pode ser que Jesus venha hoje ainda. Pode ser que antes que Jesus venha, Deus ainda vai dar um abalo no mundo. Nós vemos aqui, há uma profecia de um profeta que Deus diz: eu ainda vou abalar o céu e a terra. Deus disse na profecia, disse: olha, ainda vou abalar o céu e a terra. O que será isso? Então, irmãos, quem sabe antes de Jesus voltar, Deus vai dar um abalo muito mais violento ainda sobre essa terra, mas cada um de nós devemos ficar confiante no Senhor Jesus Cristo, pois estamos no esconderijo de Deus. Em toda situação, em toda situação, você está no esconderijo de Deus. Lembra quando Jesus chegou lá, olhou para Jerusalém e disse: chorou porque teve pena, sabendo quanto iria sofrer aquele povo. E disse: eu queria guardar vocês, eu queria proteger vocês, vocês não sabem quem é que pode dar paz para vocês. Vai vir dias que vão destruir tudo da sua vida. Queria guardar vocês debaixo das minhas asas, quer dizer, debaixo da minha proteção, e guardar dos seus pintinhos. Irmãos, é isso que nós estamos debaixo dessas asas poderosas de Deus, de proteção. Quando Jesus falou asas, está a função de proteger. A igreja de Jesus Cristo, os filhos de Deus, está debaixo dessa proteção, exatamente como diz o Salmo 91. Porque Deus está no comando de tudo e de todas as coisas. E Deus está contando o tempo. Ele está contando as horas, os minutos, segundos no relógio de Deus. Eu não sei quanto tempo falta, se já está no final, mas se tiver, Ele vai vir nos buscar bem rápido. Na verdade, eu aguardo que Jesus volte hoje. Eu não sei se Ele vai vir.
mas eu espero que ele venha buscar a sua igreja ainda hoje. Mas se ele não vier, eu não sei quando ele vem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Sabemos que o nosso Deus é soberano e eterno, nada está alheio diante dele. Ele está contemplando tudo e todas as coisas, inclusive a tua vida. E como Deus disse para Moisés: eu tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito. Agora, ele via o sofrimento da nação toda. Hoje não, hoje Jesus vê o sofrimento de cada um. Se você está sofrendo, passando uma luta, uma prova, uma doença, olha, Jesus está vendo. Clama, vamos fazer um clamor, vamos pedir para que Ele entre com a sua bênção, sua misericórdia e nos dê a sua vitória. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, juntamente com teus filhos, pedindo a tua bênção. Senhor, vem curar aqueles que estão doentes. Recebe e atende o nosso clamor, porque precisamos da... Repreende, Jesus, as doenças, todos os vírus malditos, diabólicos, mata esses vírus, destrói esse vírus, Jesus. Dá saúde para os teus filhos, para o teu povo, para essa nação e todas as nações. É o que eu te peço e agradeço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, sou grato a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concedeu para que nós pudéssemos estar aqui transmitindo essa mensagem de Deus. Eu quero mais uma vez ler aqui o nosso endereço no Play Store para você baixar lá o nosso aplicativo, Web Rádio Amor e Justiça. Lá você vai ter o nosso trabalho, ouvindo nossas mensagens. Também no YouTube, você pode entrar lá no nosso canal. Lá tem a nossa mensagem. E eu agradeço também os irmãos que estão nos acompanhando. Opus. Deus abençoe, muito obrigado. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui novamente às 18 horas para o nosso elevo espiritual. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. A paz do Senhor.